Terça-feira, 4/7/2023, 9h12 da manhã. Abri uma live aleatória aqui para nos colocar à disposição de pessoas e dizer que quando se está conversando com outras pessoas, bom dia, Alan, bom dia, Carvalho, ótima abençoada terça-feira para vocês. Estão começando essa terça-feira. Quer entrar para nós conversar um pouco, Alan? Se sentir à vontade. Uma live aleatória aí, sem um assunto específico, mas senti de estar abrindo aqui para falar um pouco de algumas passagens aí que tem acontecido. Inclusive no dia que antecedeu o teu evento ali em Dionísio. Bom dia, os amigos que estão aí agora. Então, no dia antes do teu encontro, tive algumas revelações bacanas aí. Obrigado por estar aí também. Bom dia! Bom dia, Alan. Um excepcional dia, meu grande amigo Edilson. Igualmente para você também. Tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Te parabenizar aí pelo teu evento daquele final de semana. Foi top, gratidão. Transformações. E eu vinha do dia anterior que eu tive um momento especial. Eu não consegui falar contigo lá no encontro, né? Mas no sábado, antes do teu evento, eu estive com o Cleiton, que quer entrar, Cleiton. Fazer uma trinca aí, quiser entrar, tá aberto aí, tá, Cleiton? Se tiver vontade, sempre um prazer. Naquele sábado, Alan, antes do teu encontro, eu estive no interior da Princesa e eu tive a felicidade de estar com uma pessoa, mas muito humilde, que ela está há 20 anos nessa caminhada. Lá no interior do interior, ele é tio de um amigo meu e eu fui estar com ele, Alan e quem está aqui comigo, vou falar para vocês. A parte de obediência e sabedoria e o tanto que nós temos acesso às informações, mesmo sem ter muita cultura. É isso que me deixa maravilhado. Eu tive como constatar, Alan, que as pessoas que eu já trilhei com elas, assim, que eu já cruzei com elas, tipo, uma caminhada, por exemplo, São Paulo, estive com o Pablo Marçal, eu estive em São Paulo com o Richard, e com ele, as 3 pessoas na mesma frequência, Alan. Nessa distância e nessa ausência de oportunidade de ter acesso a conhecimento. Daí você percebe a sabedoria. Ô Cleito, quer entrar? Então fizer uma trinca aí, Alan, positivo? Top demais, top demais. Então fique à vontade, Alan, para começar a falar algo que você queira, que o teu coração toque para falar, fique à vontade, tá? As portas estão abertas, a casa é sua. Amém, amém. Um excepcional dia a todos que entraram aí, tem o pessoal da Espanha aí. Quem diria que um dia nós ia estar falando para o pessoal lá da Espanha. Então, que vocês façam uma excepcional semana, essa terça-feira começando de forma abençoada. Na verdade, todo dia é abençoado. A gente tem nossos desafios, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem. Mas cada dia carrega o seu mal. Jesus falou isso. Tu já parou para pensar, Edilson, que cada dia tem o seu mal? Jesus não falou que cada dia tem o seu bem. O que isso revela para nós? Ou seja, existe mais mal do que bem ao nosso redor. É por isso que... Só que, olha só que interessante. Pega esse código aqui que Deus acabou de falar no meu coração. Pode ter mais pessoas más, mas as pessoas más são como se fosse a escuridão.
e um pequeno ponto de luz ilumina toda a escuridão. Um ponto de luz, ou seja, um ponto de bondade. Uma pessoa que manifesta o bem ilumina todo um lugar que está em trevas. Então, isso me revela que não interessa o quanto mal esteja manifesto. Se tiver uma pessoa iluminando, as trevas vão embora. Uma pessoa. Uma pessoa. Isaías, no livro de Isaías está descrito que sobre a região onde Jesus habitou, Nazaré, viu uma forte luz. Um povo que estava em trevas viu uma forte luz. E qual que era essa forte luz? Era o Cristo que foi manifesto. Então, um lugar onde habitava as trevas, um ponto de luz iluminou todo aquele lugar. Assim como um bico de luz ilumina todo um quarto, uma sala, assim é a bondade manifesta. Você falou sobre o conhecimento, sobre pessoas que se Só me conectam. permite, Alan, depois tu segue esse. Eu quero só complementar essa parte Vou sua aqui, que falar. foi uma chave magnífica, né? De que adiantaria ser luz se não existisse a escuridão? Exatamente. De que adianta saber o caminho se nós estamos só com pessoas que sabem caminhar? Então, de que adianta a luz se não houvesse escuridão? Só que eu te complementar e segue então essa tua fala. Jesus falou sobre isso, né? Se o sal não tiver gosto, daqui que ele serve? Nada mais do que jogar no chão para ser pisoteado. Aí, se eu vou entrar no contexto da época, o sal era usado exatamente para isso, quando ele perdia a sua função. Na região em que Jesus habitava no inverno, nevava, e aí as ruas ficavam congeladas, e eles jogavam o sal para descongelar as ruas. Então, ali que entrava o contexto que Jesus falou, porque Jesus pegava sempre aquilo que eles viviam para as pessoas poderem entender. Por isso que Jesus usava as parábolas. Então, da mesma forma, a luz. Se uma lâmpada que está aqui, ó, tem uma, por exemplo, aqui que não está funcionando direito. Do que ela serve ali? Não serve para nada, mas se ela não iluminar, ela não serve para nada. Então, nós precisamos, nós que carregamos a luz que Deus entregou para nós, que é o Espírito Santo, nós deveríamos manifestar. Ah, você tem que manifestar em grandes multidões, amigo. Primeiro eu preciso manifestar na minha casa. Primeiro eu preciso manifestar no meu trabalho. Primeiro eu preciso manifestar na rua. E aí, lindão? Bom dia, seus lindões. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Caraca, hein? Vocês estão entregando aí? Live Seja aleatória. bem-vindo aí, rapaz, General do Como é que Rio. estão meus irmãos amados? Continua teu assistindo aí, Alan. Vai lá. Mete bronca aí que eu tô tomando um café. Top demais. Top demais. Então, Deus nos ensina que nós Bom devemos... dia, generais! Oh, bom dia, bom Seja dia. bem-vindo aí, Márcia. Tudo certo? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora tá de peso. Eu não sei se a internet vai suportar essa galera, hein? Travando um negócio aqui. Vai travar. Mas continuando o raciocínio, nós devemos manifestar quando muitos de nós aqui, eu acredito que vocês têm promessas do Senhor para a vida de vocês, né? E só que Deus ministrou algo muito poderoso nos últimos dias para mim, Edilson e Márcia e Cleiton. Ele falou para mim assim: Alan, eu preciso te colocar num lugar em que você dependa só de mim. E por isso que muitas coisas estão acontecendo na tua vida. Principalmente para você entender e você aprender que eu tenho muito mais valor do que as promessas que eu dou para ti, que eu entrego para vocês, que eu cumpro na tua vida. E se eu olhar para a história de Moisés, Moisés veio de um lugar onde ele tinha tudo. Se você imaginar e eu imaginar um lugar onde tinha mais riquezas, mais acesso a qualquer coisa, era o Egito onde ele morava. O Egito era os Estados Unidos da época. Era a superpotência daquele período da história.
E Moisés estava no palácio onde tinha todas as riquezas, onde ele tinha acesso a todos os manjares, tudo que havia de melhor naquele momento da história estava nas mãos dele. Mas faltava algo na vida de Moisés. E Moisés vai lá, mata um egípcio, fica 40 anos na casa do sogro de Jetro, depois de casar com a filha dele. Tem seus filhos, só que depois de 40 anos ele tem um encontro. E esse encontro muda toda a história dele. E aí ele vai, todos nós sabemos a história, que ele vai libertar o povo. E no meio do deserto, depois de tirar o povo do Egito, o povo com um coração duro, Deus fala para Moisés assim: o meu anjo vai na frente, o povo vai chegar na terra prometida, vai acessar todas as riquezas que tem naquele lugar, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés fala assim: Senhor, se tu não for conosco, não nos tire daqui. Deus ministrou muito no entendimento que se Deus fizesse essa pergunta para o povo ia falar assim, ó: tchau, tô indo. E aí sem Deus. Mas Moisés entendeu, por passar 40 anos no deserto, ele trabalhando para o sogro, ele entendeu o que tinha real valor. Ele entendeu qual que era o verdadeiro tesouro. Ele entendeu o que era viver uma vida com manjares e uma vida sem, e ele entendeu que uma vida sem manjares, mas na presença do Senhor, valia muito mais do que qualquer coisa que a terra prometida tinha. Qualquer riqueza, qualquer alimento, qualquer benefício, qualquer coisa que fosse, que nesse mundo é poderoso, Moisés falou: eu não quero isso. Eu quero a presença do Senhor. E o povo não queria isso. E hoje a gente vê nitidamente nas igrejas pessoas que buscam a Deus por causa das suas necessidades. E eu não julgo, porque eu já fui uma pessoa assim. Eu já fui uma pessoa que buscou só pelas minhas necessidades. E vocês podem me complementar isso. Mas o que eu posso dizer que Deus está manifestando nesses últimos tempos, eu acredito que vocês acreditam que Jesus está muito próximo de voltar, é que Deus busca as pessoas que têm um coração nele. É isso que ele busca e eu vejo isso em vocês. Irmão, sabe o que acontece, cara? Ontem eu tenho dedicado meus dias aqui, eu tenho ficado bastante tempo. Cleiton, eu vou ficar como mediador aqui, então, agradecer o Alan pela colocação dele, e é isso aí. Agora o Cleiton entra e faz a tua parte, vamos ficar meio que de mediadora, tá? Só vou citar o Tito 1,15. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros. Olha a pérola dessa passagem bíblica, eu nem sabia que existia. Tito 1,15. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros. Então, olha que chave bacana. Mas bacana essa tua linha aí de raciocínio e de colocação aí e tal. Cleiton, fica à vontade. Tamo junto. O que acontece com a maioria das pessoas? Vocês me conhecem e sabem que eu sou cientista, né? Eu gosto da fé baseada no entendimento, não fé cega. E aí, quando a gente traz a fé cega, as pessoas não conseguem compreender a grandeza do Criador. Então, eu tenho conversado muito com pessoas e eu percebo que as pessoas elas dedicam anos da vida delas fazendo uma faculdade, se formam advogados, elas dedicam anos da vida delas construindo empresas gigantescas. Ontem eu mentorei um empresário que tem mais de 2.000 funcionários. E cada vez que eu converso mais com as pessoas, até pessoas que você admira, pessoas falam: caraca, como essa pessoa tem resultado material, quanto essa pessoa construiu coisas, e você começa a conhecer o íntimo da pessoa, você percebe quanto que as pessoas estão com mazelas emocionais. Não são pessoas 100% curadas ou mais perto disso. Então, sempre, quando o Edilson falou aqui, qual que é o... Relembra para mim, por favor? Tudo é puro para os que são puros? Tito 1,15. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros. É muito simples, né? Então, a única coisa que a gente possui, e é isso que vai destravar a vida nossa em todos os níveis, foi algo que fechou como uma peça de um quebra-cabeça na minha vida, é o entendimento de entender a trindade corpo, alma e espírito. E as pessoas têm dificuldade de entender. Não é que Deus admira, Deus quer cuidar de uma alma impura, de um coração impuro. Por isso que Deus sonda o coração. Só que todas as pessoas,
de alguma maneira carregam todas as características de Deus no espírito que habita nelas. Então, todo mundo, se você cometer um erro ontem e hoje eu perguntar para você, Alan, Dilson, você é puro? Você tem que falar que sim, porque o teu espírito é puro. Então, o teu espírito tem todas as características de Deus. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é próspero. As pessoas não têm discernimento. Por que eu falo da fé cega? As pessoas não têm discernimento disso, que elas já carregam algo que é extremamente próspero, que é o próprio Criador que habita nelas, que é o próprio Espírito Santo que habita nelas. E por isso que elas ficam com todas essas mazelas emocionais e parece que tudo que acontece na vida delas dá errado. Então, quando ela fica focada no plano material, ela tira os olhos do Espírito. E quando ela tira os olhos do Espírito, as coisas começam a não funcionar. Quem está andando de forma reta tem uma vida fluida, as coisas são leves, não tem sofrimento. A pessoa que ela está arrastando pedra em alguma área da vida dela é porque, de alguma maneira, a alma dela não está com os olhos no Espírito. Então, a Trindade é corpo, alma e espírito. Uma metáfora, uma analogia simples para todo mundo que está aqui conseguir entender. É como se o corpo fosse um carro e hoje tem pessoas que estão com os pneus... Travou meu áudio porque eu recebi uma ligação. Não? Tá funcionando? Funcionando. Eu estou ouvindo. Então, o corpo é como se ele fosse um carro. Tem pessoas que elas estão tentando andar na vida com o pneu furado, sem óleo no motor e com combustível errado. Ou seja, o corpo dela está todo debilitado, com doença, não se alimenta bem, não treina, não cuida da saúde. Por mais que ela tenha um bom motorista, que é a alma, e uma estrada reta, que é o espírito, ela não vai conseguir andar bem na vida. Porque o corpo dela, que está vivendo as experiências físicas, está debilitado. Segunda característica, então o corpo. O corpo é primeiro. Se teu corpo não está bem, não tem como você funcionar. Em contrapartida, tem outras pessoas que elas estão muito bem, o corpo delas está muito saudável, barriga de tanquinho, energia e disposição. Porém, o motorista, e aí você pode fazer a associação, eu demorei muito para entender isso. Alma, mente, paradigma, crenças é a mesma coisa. É a mesma coisa. Alma, mente, se eu falar de mentalidade, estou falando de alma. Claro, tem pessoas que quando fala de alma, elas se assustam. Nossa, negócio espiritual, místico, eu não quero saber. Então a gente fala de mentalidade, mas a alma e a mentalidade é a mesma coisa. A mentalidade é o motorista do corpo. A alma é o motorista do corpo. Então, quando a alma está desconfigurada, e a alma é a única nessa trindade que ela pode perder o raciocínio, que ela pode ser influenciada pelos ambientes, pelas pessoas e pelas histórias que contaram para ela se perder. Então, imagina um carro muito bom com um motorista embriagado, perdido, cheio de vício, cheio de mazela emocional. Ele sai da estrada, que é reta, que é o espírito, e começa a bater nas árvores, ele começa a andar na contramão. Então, imagine que cada acidente que esse motorista embriagado provocaria são as coisas ruins que acontecem na sua vida. Então, quando tua alma não está com os olhos no espírito, na estrada, porque o espírito é reto, é uma estrada reta que você pode andar 300 por hora, que tem todas as características de Deus. Quando a tua alma ela não está com os olhos na estrada, é como se você fosse um motorista embriagado. É quando a tua mentalidade está desajustada. Então, um jeito de você cuidar do teu corpo, que é o veículo que vai andar nessa rodovia, é você se alimentar bem, é você treinar, é você cuidar da tua saúde, do templo do teu espírito. Uma maneira de você fazer com que a tua alma fique com os olhos cercados na estrada é você buscar conhecimento. Porque Jesus diz, conhecer a verdade vos libertará. Então, quando você se enche de conhecimento, você busca a sabedoria todos os dias, você começa a ter discernimento das coisas que são erradas e das coisas que não são. Muitas pessoas fazem coisas erradas acreditando que essas coisas são certas. Só que quando você olha para a vida dela, você percebe que não está certo. Porque quando está certo é leve e é fluido. É como você pegar um carro, pegar uma Porsche, colocar numa estrada reta e acelerar o máximo dela. Se a Porsche não tiver com o combustível certo, não vai dar. Se a Porsche se o motorista não souber dirigir a Porsche, ele tiver virado pro lado da mata, vai dar ruim, vai detonar o carro. Então essa trindade me fez entender muito bem. A única coisa que pode ser desconfigurada é minha alma através da minha mentalidade. Por isso que você deve saber exatamente do que você está se alimentando. Exatamente. O tempo inteiro você deve estar se perguntando, esse tipo de conhecimento que eu estou adquirindo, esse tipo de coisa que eu estou ouvindo, esses ambientes que eu estou frequentando aqui, isso me aproxima da estrada que anda através do espírito, isso me afasta. E aí você não precisa de nenhum atravessador disso. Você pode olhar pelos efeitos que você tem na tua vida. Então vivemos num mundo de caos
causa e efeito, né? Semeadura e colheita. Você pode fazer, através da ciência, na tua própria vida, você pode perceber todos os resultados. Se os resultados estão sendo bons, benevolentes, prósperos, fluidos, é porque você está andando em linha reta. Se as coisas não estão dando certo, só quer dizer uma coisa, você está andando na linha errada. Aí você só precisa corrigir isso e tudo flui. Então essa trindade fez eu girar minha chave de entender que eu preciso só cuidar com que a minha alma esteja com os olhos no espírito. A minha alma não tem as características de Deus, o meu espírito tem. Se faz sentido para vocês, aí eu deixo aberto para vocês. Bacana, Cleito, bacana pela contribuição, e eu complemento esse teu raciocínio aí com uma frase da minha irmã, a Ivânia. Corpo fraco não carrega um espírito forte. Então a Márcia pode abrir agora a parte dela também para colocar o que ela quer. Corpo fraco não consegue habitar um espírito forte, né? Márcia, fica à vontade. Bom dia a todos. Que live de peso, hein? Sei que todos aqui têm um chamado e que aceitaram esse chamado, né? Quando a gente fala de escolhido, a gente acha assim, ai, Deus escolheu fulano de tal. Não, foi você que escolheu voltar para ele. Então, uma coisa que eu quero colocar aqui, marquei aqui, tudo sem ele é nada. Eu tive fases na minha vida onde eu prosperava, onde eu tinha muitas coisas, mas eu não tinha ele. E tudo aquilo depois virou nada. Porque tudo sem ele é nada. Por que tudo sem ele é nada? Porque fala sobre a nossa identidade. Ou por quê, ou pra quê que eu quero o que eu quero. Se é pro meu ego, ou se é para eu edificar algo dele que é meu pai. Então, nós estamos voltando para casa. E quando eu entendo que esse chamado não foi feito por ele, mas que eu sempre fui dele, que eu me perdi dele em algum momento, e eu preciso voltar para casa. Então, se hoje eu faltasse o meu fôlego, a minha vida, como eu estaria? Qual é o endereço que a minha alma vai ser entregue? Eu estou voltando para casa? Então, o que as pessoas precisam saber, que se fala muito de prosperidade, de dinheiro, multiplicação, por quê? Para quê você quer isso? Ele sabe. Ele sabe. E eu percebo que teve uma fase na minha vida que hoje eu agradeço ele, porque se eu tivesse prosperado naquele tempo, eu teria me perdido, com certeza. Eu jamais ia olhar para ele, porque o meu ego ia dizer, eu não preciso. E aí é onde muitas coisas aconteceram por amor. Então tudo, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim, por quê? Né? Por que está acontecendo isso comigo? E a gente tem que mudar essa pergunta. Para que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso entender? O que eu preciso ver? Então hoje, o que eu posso falar para vocês, generais, é que vocês, como homens, são uma parte muito importante do reino, aonde muitas casas serão edificadas por vocês. E eu, como mulher, né, o meu chamado é fazer com que essas mulheres entendam que enquanto elas não voltarem a respeitar a força masculina, elas estão lascadas. Elas vão entrar numa disputa que elas vão perder. Porque elas precisam ser amada, servida e respeitada. Então eu quero honrar esses 3 generais do reino, dizendo para vocês, vocês são sim chamados, tá? Para edificar lares. Então, não tirem os olhos de Jesus. Porque no meio dessa bagunça, onde a gente está, porque a gente veio para fazer a faxina, vocês não perceberam isso? Que vai estar tudo caos, vai estar sujo, vai estar bagunçado. E a gente veio para fazer essa faxina. Mas primeiro, onde que a gente faz? Na gente. A gente se retira, a gente se rende, a gente chora, a gente se joga no chão, a gente ouve aquele louvor que diz assim, ó, Senhor, pode, vai. É aqui mesmo, você não errou o endereço, é aqui que está precisando da obra primeiro. Então, quero dizer para vocês que tudo sem ele
é nada. Porque tudo aqui vai ficar. Mas você pode levar tudo junto para ele. Porque Bacana, Márcia. Depois tu pode continuar. Desculpa, veio agora. Quer continuar? Pode continuar. lascar o bumbum. Então eu vou ficar de mediador, então se quiser retornar, se não for o halo. Então eu tenho duas passagens bíblicas. Uma que eu peguei na princesa com essa pessoa, o Amarildo, amigo que eu fiz lá nessa comunidade, aonde ele pega Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia nos homens. Jeremias 17:5. Maldito do homem que confia nos homens e não confia no Senhor. E muito forte. O cara pegou lá e falou para mim, porque eu falei, meus amigos, Amarildo. Ele disse, amigos. E ele traz esse versículo. E tem o outro que eu peguei esse final de semana, que é Marcos 11:25. Quando estiver orando, perdoe, para que possamos ser perdoados. Só tem um jeito de nós ser perdoado. Marcos 1:25. Quando estiver orando, perdoe para que Deus possa te perdoar. Então, olha só como é fácil isso aí. Maldito é o homem que confia nos homens, que é o Jeremias 17:5, que para mim foi uma chave maravilhosa. E esse nesse final de semana, Marcos 11:25, que é para nós perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, na linha aí das colocações, como eu vou ficar de mediador, é uma honra estar aqui com vocês, Márcia, Cleito e Alan. Muito agradecido por vocês estarem aqui. Eu senti no coração de abrir, aleatório, do nada, né? Então, Alan, fica à vontade, desce o bambu. Deixa eu... Fala aí, fala, Cleito. Deixa eu complementar. Vou ter que sair, cara, porque eu também não sabia que ia ter uma live agora. Top demais, faz parte. Olha quanto que o perdão... Tem muitas pessoas que elas vivem no não perdão, né? Elas não se perdoam de coisas que aconteceram e elas não entendem quanto que essas coisas que estão impedindo elas de fazer uma família próspera, de construir um negócio que funcione, de ter uma vida mais fluida, por causa do não perdão. E tem uma outra passagem onde que... acredito que é Pedro, eu não lembro direito. Ele chega para Jesus e fala, mestre, se um irmão errar contra mim, eu tenho que perdoar ele até 7 vezes? E Pedro achou que ele estava fazendo muito, porque na época tinha uma lei que falava que você poderia perdoar uma pessoa 3 vezes. E Jesus, numa atitude de falar assim, ó, infinitas vezes, falou 70 vezes 7. E aí o perdão é contínuo, mas não só nas grandes coisas. Não é só naquela pessoa que te magoou, naquela pessoa que te feriu, naquele sócio que te roubou, naquela pessoa que te traiu. Não é isso. É nas pequenas coisas. É você se perdoar todos os dias. Uma das coisas que precisa ter nas nossas orações é o pedido de perdão. É perdoar enquanto a gente falha, enquanto a gente não foi um servo bom e fiel, enquanto a gente feriu as pessoas. E se perdoar. Porque muitas vezes nosso nível de consciência ele é tão raso, a gente entende tão pouco sobre a vida, porque não dedica tempo a estudar isso. A gente dedica tempo a estudar negócio, fazer faculdade, medicina, advogado, mas não entende nada sobre a vida, por isso sofre, né? Sofrimento igual a ignorância. Então, pediu perdão todos os dias. Meus irmãos, eu amo vocês, no fundo do meu coração. Que bom que vocês estão aqui. A terra é mais próspera com vocês e eu tenho certeza que cada um vai ajudar muitas pessoas a encontrar isso que renova o coração, assim como a gente encontrou também. Eu sei do momento que cada um vocês estão vivendo. Eu tenho certeza que o chamado é grande, hein? Se prepara, hein? Se prepara que o chamado é grande. Né? O chamado, né, Alan? O chamado. O chamado, vocês estão sendo chamados aí. Eu vou ter que sair, tá? Tamo junto até depois do fim. Fiquem bem, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Voltando, então, o que eu ia comentar, já que era passado para mim a palavra. A Márcia comentou algo sobre prosperar aqui na Terra e o Cleito falou sobre espírito. E aí eu pego o que está escrito em 3 João 1, 2 e 3. 2 especificamente. Eu vou até ler aqui. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que João está nos ensinando aqui, o apóstolo João? É que a prosperidade verdadeira começa na nossa alma. Mas a nossa prosperidade verdadeira, falando pelo que o Cleito falou, só é próspero aquele que entendeu e acessou e ativou o Espírito. Ou seja, o que Jesus falou para Nicodemos, né? Aquele que é carne, nasce da carne, que ele é Espírito, é nascer do Espírito.
Eu não consigo governar minha alma sem o espiritual, sem ativar meu espírito. Todo governo do homem sem a ação de Cristo na vida de qualquer pessoa é um governo caído. E para a gente exemplificar, o anticristo vai ter exatamente isso. O que é 666? É o homem potencializado no máximo da sua queda. Então, eu posso governar a minha alma sem Cristo? É um governo pecaminoso. Eu posso, como é que eu governo então verdadeiramente aqui na Terra? Através do meu espírito vivificado, através de crer em Cristo. Então eu preciso nascer de novo e é o meu espírito ativado que vai gerar governo no meu corpo. A palavra diz que o corpo peleja com o espírito, ou seja, nós estamos em guerra. E a guerra não é aqui fora, a guerra é no nosso interior. Porque existem duas forças, a força do pecado, que é fortalecida pelas obras do diabo, e as obras do Espírito, que é fortalecido pelas obras do Espírito Santo. Então, quando eu entro em ambientes do reino, quando eu busco o Senhor, quando eu entro em oração, quando eu escuto louvores, quando eu vou à igreja, é exatamente para eu ganhar força muscular e espiritual. É como se eu estivesse indo para a academia espiritual para treinar o meu espírito, para o meu espírito governar sobre a minha alma e a minha alma governar sobre o corpo. Só que isso é diário, né? Eu não posso fazer dieta 1 ano e parar física para cuidar do meu corpo. Eu tenho que fazer isso diariamente. E assim tem que ser no nosso espírito. Assim tem que ser a nossa busca diária, senão a gente se enfraquece. E principalmente vocês que são generais aqui no reino, principalmente nós. Porque Jesus falou assim, quando fere-se o pastor, se perde as ovelhas. Quando a gente manifesta o reino, quando a gente se posiciona a favor do reino, quando a gente se posiciona para manifestar o reino, a força contrária vai vir com tudo. O diabo e os demônios vão se manifestar com tudo contra nós. Por quê? Porque a gente está manifestando o reino. Porque através da nossa vida, pessoas estão sendo salvas. E o que nós devemos pregar com força é a misericórdia. Eu posso falar com toda a propriedade que depois da última imersão, muitas pessoas entregaram sua vida para Cristo. Depois do jantar de sexta-feira, em que eu faço parte de um movimento que se chama ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, 25 pessoas entregaram a vida para Cristo. E depois do jantar, muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida. Negócios foram cancelados. Problemas emocionais aconteceram. Mas é por quê? Por causa que as trevas se levantam contra aqueles que se posicionam no reino. E isso é para vocês, principalmente vocês generais que estão posicionados. Quanto mais vocês falarem, mais o reino das trevas vai se levantar contra vocês. Só que o que acontece? Vocês estão do lado certo. Só que precisa ter uma busca incessante para fortalecimento espiritual, Edilson e Márcio, que você está acompanhando nós. Por quê? Porque se eu não buscar fortalecer a minha alma, fortalecer o meu espírito, nesses ataques eu vou cair. Eu falo com propriedade, porque ontem foi um dia muito difícil para mim, emocionalmente e espiritualmente. Eu tive batalhas no meu interior que eu precisei enfrentar. E hoje começar essa live transbordando, falando com vocês e compartilhando aquilo que está no meu coração, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, me fortalece ainda mais. Olha o poder do transbordar. Olha o poder do transbordar. Porque fala a boca o que está cheio, o coração. Sim. E quando eu manifesto através da minha boca, através da minha fala, aquilo que está no meu coração, se fortalece. Porque Jesus falou assim, que os fariseus vêm até Jesus e falam, por que os teus discípulos não desonram e descumprem as doutrinas dos antigos? E Jesus fala que eles não lavavam as mãos antes de comer. Essa era a tradição dos fariseus, né? De uma parte, de uma casta, né? Os fariseus é muita gente, né? E quando fala fariseus, coloca todos num saco. Tinha gente boa aí no meio. Mas Jesus fala
assim, ó, fala para eles, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra desce pelo ventre e vai embora, mas o que contamina o homem é o que sai pela boca. Então Jesus me deu um código também para o lado bom, porque se o que contamina o homem é o que sai da boca e que vem do coração, quando eu falo as coisas que eu acredito, quando eu falo as coisas do reino, quando eu transbordo, quando eu ensino, quando eu oro, quando eu declaro, quando eu profetizo, quando eu leio a palavra e declaro a palavra na minha vida, uso aquilo que tem escrito em Efésios, as armaduras, Efésios 6, se não me engano, as armaduras do cristão, quando eu declaro com a minha boca a palavra, que é a espada, ó, a peleja, aquilo fortalece a minha alma. Isso entrou muito, esse ano entrou muito forte no meu coração, porque eu experimentei, Edilson e Márcia, de eu, no dia mal, eu declarar a palavra. Qual que foi, o que Jesus fez com o diabo? Não foi confrontar ele com a palavra? Só que olha só, o diabo conhece a Bíblia mais do que nós. Tá entendendo? Verdade. Quanto você precisa ler a Bíblia, se fortalecer? E ele Verdade. vai, porque a palavra é isso, porque ele usou a própria palavra contra Jesus, Satanás usou. Então eu preciso ter profundidade de relacionamento com Deus, eu preciso ter profundidade de leitura bíblica diária, eu preciso ter profundidade de adoração, eu preciso ter profundidade de conexão com pessoas do reino. Por quê? Para que a minha alma seja fortalecida, para que o meu espírito esteja sempre vivificado, para aquela chama que as 10 virgens tinham que estar, e só 5 tinham azeite na botija, e quando eles falam em azeite na botija, significava o Espírito Santo vivificado na vida delas, ardente, queimando. E quando eu declaro, vocês deram uma oportunidade para mim, ó, só de eu declarar aqui, falar a palavra para vocês, e falar aquilo que Deus coloca no meu coração, a mensagem que Deus colocou em mim, isso me fortalece. Pega esse código, você que está assistindo o nosso. Quando eu declaro com a minha boca as coisas do reino, aqui isso fortalece a minha alma e o meu espírito. E eu deixo para vocês complementar isso aí. Bacana. Então, como eu sou o mediador hoje, então, para passar para a Márcia depois, nessa questão, Alan e Márcia, é bacana o seguinte: o Espírito Santo é o nosso respirar. Então, se eu respiro, eu estou com o Espírito Santo. Por isso, Alan, que você fala da palavra, ela é importante, mas nós somos receptores da informação do além. Quando eu percebi isso, que o tempo todo eu interajo com o universo e com uma inteligência suprema, Alan, hoje você tem acesso às mentes que você decidir acessar. É meio maluco isso, meio maluco. Mas terça de manhã, quem está aqui nos assistindo, segura aí. Nós podemos acessar a mente de Cristo, porque a mente, ela está num todo que é Deus, e ela está à disposição. Então, quando eu respiro, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Eu só percebo ele se eu estou respirando. Na hora que eu parar de respirar, vai ficar aquele materialzinho ainda em composição, eu não tenho mais espírito nessa matéria. Mas enquanto eu respirar, eu carrego o espírito. Não adianta negar Cristo, pode negar, mas ele está comigo. Ele não está nem aí com a minha permissão ou não. Ele só permite porque ele nos deu a liberdade. Então, Alan, mais do que nós ler, é ser obediente também. De quando vêm as coisas na nossa mente, esses dias eu conversando com a minha irmã sobre isso também, quando é sabedoria, é de Deus. Fica fácil. Quando não é sabedoria, não é de Deus. Ou seja, eu não perco muito tempo com o que chega a mim. É bobeira? Pode descartar. Faz sentido isso para vocês? Então, passo para a Márcia também. Então, faz todo sentido. E me veio uma palavra para você, Alan, que é Colossenses 2, a partir do 14. Eu preciso que... Talvez você já saiba disso, mas eu vou te lembrar. Esse aqui é o Alan. Quando você aceitou Jesus, Jesus se envolveu, se fundiu em você. E Jesus está em Deus. Então, quem pode atingir o Alan aqui dentro?
E aí, Colossenses 2:14 fala assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual nenhuma maneira nos era contrária, nós estávamos condenados. E tirou do meio de nós, cravando na cruz. E agora o mais importante: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então você em Cristo já triunfou sobre eles. Amém. E esses negócios que foi embora, é só uma limpeza. É porque não era para ser. Amém. Quanto mais a gente limpa, mais limpo vai ficar em volta. Então aquilo que estava confuso começa a ficar claro. Então, quando você entende que você está aqui, Jesus está em volta de você e Deus está em volta de Jesus, cara, ninguém te toca. Ninguém te toca. Você é um filho amado. Eu já conversei com o Edilson sobre você. Falei para ele, olha, eu vou me organizar e a gente vai fazer um evento lá em Balneário. Porque assim, ó, tudo que o Senhor procura é um coração Em nome de Jesus. ensinável, um coração disposto. Outra palavra que eu quero deixar para você é Tiago, porque a gente passa pelas mesmas situações e às vezes ele quer confundir a nossa identidade, né? O que ele mais quer... Bom dia, general! Bom dia! Vai ter coincidência aqui pro general? General lá do Rio Grande do Sul, meu amigão. Alan Márcia Hermes, seja bem-vindo aí, filho amado. Mais um, general. Obrigado. Que é Tiago 4:7, que diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para você lutar, não. É só para você olhar na cara dele e dizer: tá me tirando? Você tá me tirando. Ah, tá, então você tá me tirando agora. Você tá me tirando. Entendeu? Então, resista, não lute e agradeça. Quando vir alguma tribulação, alguma coisa que tire você, tipo, digamos, dá aquela mexidinha, você olha bem na cara dele e diz assim: aqui não. Maior o que habita em mim. Com certeza, porque você é filho, você é amado. A gente sai do lugar de servo, que era onde a religião nos colocou, e entra no lugar de filho. E agora, uma coisa que a gente tem que repetir todas as manhãs: eu tenho um pai. Respira fundo e diz todas as manhãs: eu tenho um pai. Que eu garanto para vocês que tudo muda. Ontem eu conversando com a minha mãe, ela me trouxe uma situação, e aí eu só respirei fundo e disse assim: eu tenho um pai. E como isso acalma o nosso coração. Então, o que Jesus veio fazer, talvez essa seja o Hermes, que agora eu estou olhando para ele. General do reino! Quando a gente só olha para trás e lembra das coisas que a gente fez de errado, e se coloca como juiz da nossa vida, a gente está dizendo que a gente é melhor do que a obra consumada na cruz. A gente está dizendo que eu tenho condições de pagar por aquilo que eu fiz. Então, a gente não pode mais olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Porque está consumado, está feito, está resolvido. Das coisas velhas eu não me lembro mais. E quando a gente toma posse do que ele fez pela gente... Gente, quando a gente aceita que a gente é pecador e que a gente precisa da obra consumada, tá resolvido. Porque é exatamente isso que o Alan falou. Ele não vai trabalhar com mentiras. Ele vai trabalhar com verdades. Eu já cheguei aí em algum lugar atender pessoas e ele usar coisas de situações que eu estava passando e me acusar. Eu disse assim, ó, eu não venho na minha força. Eu venho na força dele. E verdadeiramente eu sou pecador e sou toda torta, toda errada. Mas ele em mim é reto, é puro e ele é santo. Então eu não vou na minha justiça, eu vou na justiça dele. Então agora não existe mais nada que possa nos acusar. E quando eu deixo que algo me acuse, é porque eu estou dizendo que eu sou melhor do que Jesus e que eu posso resolver. Eu não tenho condições de resolver.
está consumado, está feito, eu não preciso pagar por nada. Essa é a graça de Deus. Quando Ele olha para a gente e diz assim, você é meu filho amado. E eu não me lembro de mais nada. Eu acabei de esquecer tudo. Porque quando eu olho para você, eu me vejo em você. E eu sei quem é e como é seu coração. Márcia, então, como eu estou aqui hoje de mediador, gratidão, Hermes está entrado também, sabe as palavras, Márcia, gratidão, a Alan, todo mundo que está aqui. Eu vou permitir que o Hermes entre e possa fazer as colocações dele. Mas olha só como é importante que a Márcia estava colocando. Até Jesus era na lei. Isso é muito forte. A grande maioria dos religiosos não entenderam essa treta. Quando Jesus veio e cumpriu a lei, ele cumpre a lei, Jesus vem e cumpre a lei. E ele zera essa treta de Jesus para adiante, é na graça. Nós não entendemos, nós estamos 2023 anos atrasados, vivendo como se nós fosse cumprir a lei. Não tem como, nós não... se nós quiser, Hermes, quer cumprir a lei? Quer cumprir a lei? É só ser Jesus. Alan, quer cumprir a lei? Só ser Jesus. Márcia, quer cumprir a lei? É só ser Jesus. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Então é o seguinte, quando Jesus vem e cumpre a lei, olha a graça que nós recebemos e nós não recebemos e nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Bem sinceramente, Alan, Hermes e Márcia, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos, nós estamos debaixo da graça, caramba! Jesus veio e cumpriu a lei e encerrou. Agora, nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Só que nós vamos ter um final da conta lá, e vamos ter como é que eu vou dizer, na hora de encerrar, na hora de pegar o boletim lá com a professora, que isso é maravilhoso, como é que eu peguei? Olha só, Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, que no final nos julga. Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, que vai acompanhar todas as nossas tretas do processo da nossa vida, e no final ele julga nós, que é o nosso juiz. Caramba, nós vamos ter o tal do Zanin com nós, lá, como é que é o nome do Zanin? Ele vai estar junto até eu chegar na presidência, eu coloco ele lá no Supremo. Seja assim, é Jesus, só que não é dos porcos, que me perdoe, né? Então, Jesus é o nosso advogado e ele vai nos julgar, vai ser o juiz no final. Deus hoje é o juiz. Jesus é o nosso advogado, vai juntar as provas, vai pegar tudo que nós fizemos, as coisas boas, no final ele vai julgar. Então, isso é graça, né? Claro, me faça suas colocações aí, querido. Bom dia a todos. Agora entrei um pouquinho no Instagram e vi que estava ao vivo, eu resolvi de entrar também. Mas é gostoso ver isso, é gostoso ver que os irmãos aí estão mais adiantados um pouco do que a gente, mas é bacana e é exatamente isso que vocês estão colocando aí, exatamente. Estamos vivendo um período de graça, um período de desfrutar, um período de realmente aproveitar, né, esse momento. Demoramos muito porque nós tivemos ensinamentos errados lá para trás. A religião nos levava para um caminho que tinha que ser pobrezinho, que tinha que sofrer para alcançar o céu, que tinha que ter muito sacrifício, a porta estreita, e não sei o quê, mas eles nunca diziam para nós o que era essa porta estreita. A porta é andar na lei, andar nos ensinamentos de Jesus, seguir o que ele falou. Porém, a gente demorou para entender, demorou porque fomos ensinados a ir para um outro caminho. Mas agora a gente está entendendo, a gente realmente está aproveitando esse momento. Eu quero dizer que, inclusive na rádio, esse fim de semana passado, eu fiz um comentário sobre a esperança. Acho que Deus está muito presente também na esperança, porque muita gente fala assim,
Ah, mas eu estou numa situação terrível, eu estou numa situação de... E ainda vem os contra e falam para ele que não adianta tentar, que não adianta isso, que não adianta aquilo. Então, para que as pessoas não percam a esperança, para que as pessoas acreditem, não dê ouvido para os pessimistas, para as pessoas que falam as coisas que o diabo gosta de ouvir, né? E sim, fazer aquilo que realmente Deus quer ouvir, que é a nossa esperança, a confiança nele, né? Para que a gente prospere, para que a gente viva plenamente nessa graça que ele nos concede. Então, eu sinceramente, estou ainda engatinhando mais que vocês, mas já também estou vivendo um período bem bom, e cada dia a coisa parece que floresce mais, a coisa abre mais, e a gente está vivendo essa graça, sim. Espero que possa ter contribuído um pouco, mas eu gosto mais de ouvir vocês aí. Gratidão, Hermes. Então, hoje aqui, eu como mediador, se tu quiser fazer um dia desses, um trem desses na tua rádio, como é que é a rádio regional aí de Cacique, quiser fazer um dia desses, um evento desse, faça, estamos à tua disposição. Então, como eu estou de mediador hoje aqui, agradecer as tuas colocações também, nós conversamos bastante, Márcia, né? E Alan, fica à vontade aí, estamos com um restinho de dia aí para nós servir o Senhor por mim. Vou ter que sair para organizar os negócios aqui da próxima imersão que vai ter. Mas eu quero agradecer vocês, agradecer a Márcia pelas palavras. Vocês estão me ouvindo bem? Agradecer a vocês a Márcia pelas palavras que você falou para mim, me fortaleceram. E esse é o princípio da igreja. A igreja, ela não é um templo, a igreja não é um lugar, a igreja é um conjunto de pessoas que acreditam em Cristo. Então, e eu concordo plenamente, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu tenho, que evidencia se eu sou salvo ou não. O que revela a minha salvação é o crer em Jesus. Agora eu entendi um negócio que é importante colocar nessa situação, nessa conversa nossa. As obras nossas evidenciam aquilo que nós acreditamos. As obras não nos salvam, mas elas revelam o que nós acreditamos. Então, Jesus falou isso, pelos frutos... Vamos tentar fechar um pouquinho, vamos fechar os microfones, os outros, para ver se é... Vou fechar os nossos microfones. Então, eu vou ajudar aqui. Tem um eco, né? Tem um eco aqui que aconteceu. O fone chega... Deixa eu baixar. Melhorou? Aí. Bastante. Então, pelos frutos os conhecereis. Jesus falava sobre os fariseus, mas essa palavra nos traz as evidências hoje. Muita gente fala de Cristo, muita gente fala do reino, e eu vou saber quem ouvir vendo os frutos na vida dessa pessoa. Os frutos me dão a certeza que a pessoa realmente é de Cristo, que realmente a pessoa serve a Deus. E a mesma coisa é na nossa vida. Eu nunca serei salvo pelas bondades, pelas coisas que eu farei no reino. Não, muito pelo contrário. Mas o que eu faço, o que eu prego, o que eu vivo, confirma aquilo que eu acredito. Porque se eu falar do reino e não viver o reino, não viver aquilo que Jesus pregou, Jesus falou, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então, se eu amo a Cristo, se eu creio nele, eu devo seguir aquilo que ele me ensina na vida. Então, mas a lei é isso aqui. A lei é como... Na verdade, a lei foi mais para mostrar a corrupção do homem. A lei veio para revelar o quão corrupto nós somos. O quão pecadores nós somos. O quanto nós precisamos de Deus. E eu fecho falando sobre uma coisa. Muitas pessoas clamam por justiça. E o problema é que se eu clamar por justiça, a justiça vai vir sobre a minha vida também. Eu preciso clamar por misericórdia. Vocês falaram no começo, perdão.
Então eu preciso clamar diariamente ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sem a tua graça, sem o teu cuidado, sem o teu perdão, eu não sou nada. Sem o teu favor sobre a minha vida, quem seria eu? Né? A Márcia comentou antes sobre isso: se ela tivesse prosperado, ela não estaria no caminho do Senhor, prosperado financeiramente nas coisas aqui. Então, esse é o contexto que nós devemos viver, uma vida de misericórdia. Quando eu vivo uma vida clamando por misericórdia, eu me torno misericordioso com as pessoas lá fora. E eu ensino na minha imersão que as pessoas são um espelho nosso. Se as pessoas são um espelho, o que eu enxergo na pessoa está em mim. Quando eu enxergo a corrupção na vida da pessoa, eu estou enxergando aquilo que eu carrego. Quando eu enxergo a bondade da pessoa, eu enxergo aquilo que eu carrego. Então, quando as pessoas olham para mim e vê coisas boas, elas estão enxergando coisas que ela carrega. Quando eu olho pessoas que têm alguma coisa ruim que me incomoda, aquilo revela algo sobre mim. Aquilo revela algo mais sobre mim do que sobre a pessoa. É por isso que eu não devo ficar desanimado nem triste quando alguém fala mal de mim. Porque quando a pessoa está falando mal de mim, ela está revelando mais sobre ela do que sobre mim. Então, sejamos vocês que estão aqui conosco, e vocês 3 generais que estão manifestando o reino, clamem por misericórdia, todo dia. Porque se não for a misericórdia de Deus se renovar, nenhum seria salvo. A Bíblia fala: se os tempos de dores não fossem abreviados, nenhum se salvaria, nenhum seria salvo. Então, no final, eu creio que nós estamos no final dos tempos, e é por isso que tem muita gente, falso profeta, se levantando. Muita gente pregando um evangelho que ou é um evangelho muito duro, que ninguém consegue seguir, assim como os fariseus. Jesus criticou eles em Mateus 23. Vocês pregam algo duro, mas nem vocês colocam fardos pesados na vida das pessoas, mas nem vocês cumprem aquilo que vocês falam. Ai de vocês, fariseus, porque vocês não entram e não deixam que as outras pessoas entrem no reino. Então, Deus está nos falando algo para nós viver por misericórdia. E quando eu vivo por misericórdia, eu paro de julgar o outro. Porque com o caniço que você medir, você será medido. Com a vara que você medir, será medido. Deus está nos revelando assim, porque você enxerga no outro aquilo que você tem, e quando você julga o outro, você julga a si mesmo. E o juízo que você emitiu para o outro, você está emitindo para você mesmo. Então, quando eu vivo por justiça, eu vou ser julgado. Quando eu vivo pela misericórdia e pela graça, eu serei perdoado. Eu serei justificado pelo que Cristo fez por nós. Fez por mim. Fez sentido, não? Gratidão, Alan. Gratidão mesmo. Deus abençoe vocês. Márcia, nós vamos alinhar, nós vamos fazer um evento balneário e o reino vai descer lá naquele lugar. A Jaque está aqui, é a Jaque que faz ali as ligações de balneário. Ela é uma bênção na nossa vida. Até, Alan, quero, né, você está saindo, mas eu quero dizer para você que basta, né, às vezes uma fagulha, assim, e aí esse fogo junta um monte de brasa e vira fogo, né? Muitas vezes, quando eu comecei nessa caminhada, que eu ia fazer algum evento, alguma coisa, eu sei o que você está sentindo, essa sensação. Quando vinha alguma coisa de acusação sobre mim, eu sempre falava assim: você quer essa cédula? Não tá mais comigo. Tá lá na cruz. Vai lá falar com Jesus que ele acerta a conta com você. Você quer essa promissória minha? Porque vem às vezes na nossa mente. Mas hoje de manhã você discutiu com o fulano de tal. Hoje de manhã você pensou tal coisa. Eu assumo. Eu não sou justa. Eu sou justificada por Cristo, mas eu sou pecadora. Eu preciso da cruz. E quando ele vem me cobrar esse boleto, essa promissória, eu falo: não tá mais comigo. Aí ele fica... Vai ter que ir lá, né? Não tá consumado. Exatamente. Gratidão, meu irmão. Gratidão do coração a vocês. Deus abençoe grandemente. Não parem por nada.
não recuem nem um centímetro do que Deus chamou vocês para viver, mas principalmente amem a Ele mais do que do chamado de vocês. Amem a Ele mais do que a promessa que Ele tem para a vida de vocês, porque vocês têm que estar prontos para entregar tudo. Tudo que vocês têm na mão tem que estar pronto para entregar. Seja negócio, seja trabalho, seja recurso financeiro. E aí Deus vai usar vocês poderosamente. Em nome de Jesus. Show? Tamo junto. Até depois. Gratidão, 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 Al. Então, um abraço. Bom dia de trabalho para você. Márcia, quer continuar um pouco? Tudo de bom? Também agradeço, Edilson, pela oportunidade, né, de estar falando. Agora fiquei tão grandona. E dizer que quando a gente aceita ser filho, a gente não precisa mais se preocupar com nada, porque está feito. Não existe mais acusação, não existe mais... E essas mazelas são só nossas, entende? Então, essas dúvidas, essas dores são só nossas. Mas quando a gente coloca os olhos fitos em Cristo, a paz se instala. Então, a primeira coisa, assumir. Eu sou incapaz de agradar a Deus. Eu sou incapaz. Mas eu posso me transformar e ficar cada vez mais parecida, porque o amor constrange. Às vezes, Edilson, que eu senti mais a presença de Cristo na minha vida foi quando eu menos merecia. Que Ele vinha e me abraçava e dizia, eu tô aqui. Deu ruim, né? Deu ruim, Márcia. Deu ruim, Jesus. Eu fui sozinha. Deu ruim. Ele disse, então, toca aqui, porque agora eu tô com você. E assim eu sinto a presença dele, e quanto menos houver de mim, da minha justiça própria, porque a palavra diz, a tua justiça é trapo de imundícia. Se você quiser ir por teu merecimento, por aquilo que você faz, você tá lascada, Márcia. Agora, se você ir por aquilo que eu consumei, vai com tudo, porque eu tô com você. Então, muito obrigada pela oportunidade. Sempre cresço muito nas lives. Obrigada por quem nos acompanhou. E também vou precisar sair. Grande abraço, Márcia. Deus te abençoe sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Salvar esse trem? Salva o trem, salva o trem. Ouro, ouro. Que a nega está colocando, a minha irmã está colocando. Somos pecadores, mas agora, consciente e com isso, vamos melhorando todos os dias. É verdade. Verdade, se nós não fôssemos... Nós somos humanos, e humanos é passível de pecar. Nós pecamos pela gula, nós pecamos pelo nosso pensamento, nós pecamos, ou seja, o pecado. O que é o pecado? O pecado é o eu não me cuidar, é um pecado. Agora, quando eu pego essa passagem qual que é que fala sobre Marcos 11:25, que é sobre perdoar, para ser perdoado, se tu não perdoar, então se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Não adianta pedir perdão para Deus se nós não perdoamos. Então, primeiro perdoa. Olha, tu entende por que as pessoas perdoam? Uma chave de ontem, só para complementar, uma chave na mentoria de ontem, o futuro é um filme que eu crio e eu só entro se eu quiser. Tu acompanhou isso ontem ou não? Sim. O futuro é um filme onde eu sou o diretor e eu só entro nele se eu quiser. Olha o tamanho da ignorância humana. Eu crio o filme, eu faço o filme, eu não entro. Deixa os outros. Essa é a nossa vida. Se nós não entender que nós temos que tomar posse do que é nosso, nós vamos ser uns atorzinhos de bosta que criam o filme, nós somos diretores. Nós criamos a história da nossa vida, só nós não temos coragem de entrar nela. Está fazendo sentido para vocês isso? Entrar na história da nossa vida. Eu crio, então logo eu posso viver isso. Mas é assustador saber que depende de nós só. É assustador. Quando eu percebo que eu sou o diretor da minha vida, me dá responsabilidade. Então quer dizer que as merdas que estão acontecendo também é uma escrita minha? Sim. As merdas que estão acontecendo na nossa vida também são responsabilidade nossa. Então, quando eu entendo que eu estou na graça, mas que eu sou responsável,
vai abrir a janela e eu tomo essa decisão hoje, eu vou para dentro da história da minha vida, eu crio esse filme e eu vou para dentro. Vou ser ator principal. E aí, em vez de ser só um participante, você passa a governar a sua história e para de se fazer de vítima, né? Às vezes as pessoas se fazem de vítima. Então, o que eu quero deixar hoje para essas pessoas que nos acompanharam até agora, aceite o que Cristo consumou por você. Você não precisa fazer mais nada para ser amado. Você só precisa aceitar ser amado sem merecer. E passar a governar a sua história e a sua vida. E quando essa vozinha vir dizendo assim, você diz, ó, você quer a promissória? Fala com Jesus, não é mais da minha conta. A minha vida não é mais da minha conta. Gratidão. Obrigado! Até a próxima. Tchau, gente!